Em algum momento da história, as moléculas de proteína e as do DNA encontraram-se por acaso. Houve compatibilidade e elas se uniram. Daí, pouco antes de fechar as cortinas, nasce a primeira célula viva. Se você não está entendendo nada dessa história, calma que eu já vou te explicar. Era início dos anos 20. Depois das experiências do médico italiano Francesco Redi e do trabalho de Louis Pasteur provarem que formas de vida minúsculas não podem surgir por si mesmas, o bioquímico russo Alexander Parin, junto com outros cientistas, produziram algo parecido com um texto de um drama de 3 atos, que representa o que supostamente aconteceu no palco do planeta Terra. Mas será que alguém conseguiria provar tal teoria? No início dos anos 50, os cientistas resolveram testar a teoria de Alexander. Era um fato estabelecido que vida vem apenas de vida, mas os cientistas teorizavam que se as condições fossem diferentes no passado, a vida poderia ter surgido lentamente de algo sem vida. Mas como isso poderia ser demonstrado? O cientista Stanley Miller, do laboratório de Harold Urey, tomou hidrogênio, amoníaco, metano e vapor de água, presumindo ser esta a constituição da atmosfera primitiva. Lacrou-os num frasco com água fervente no fundo, para representar o oceano, e disparou faíscas elétricas, como relâmpagos, através dos vapores. Após uma semana, apareceram vestígios de uma goma avermelhada, que Miller analisou e descobriu ser rica em aminoácidos, a essência das proteínas. É provável que você tenha ouvido falar dessa experiência, pois há anos ela é mencionada em livros de ciência e nas escolas para explicar como a vida começou. Mas explica mesmo? Na verdade, o valor da experiência de Miller é seriamente questionado hoje em dia. Contudo, seu sucesso aparente na época levou a outros testes que até mesmo produziram componentes encontrados em ácidos nucleicos. Especialistas no campo estavam otimistas, pois aparentemente haviam reproduzido o primeiro ato do drama molecular, e parecia que as versões em laboratório dos 2 atos restantes se seguiriam. Em anos posteriores, porém, esse otimismo se evaporou. Passaram-se décadas e os segredos da vida continuaram esquivos. Uns 40 anos depois do seu experimento, o professor Miller disse à revista Scientific American: "O problema da origem da vida revelou ser muito mais difícil do que eu e a maioria das outras pessoas imaginava." Outros cientistas também mudaram de opinião. Por exemplo, em 1969, o professor de biologia Dean Kenyon, que foi coautor do livro Biochemical Predestination, depois concluiu que seria fundamentalmente implausível que matéria e energia não assistidas se organizassem em sistemas vivos. De fato, os trabalhos de laboratório comprovam a afirmação de Kenyon de que existe uma falha fundamental em todas as teorias correntes a respeito das origens químicas da vida. Depois que Miller e outros sintetizaram aminoácidos, os cientistas passaram a tentar fabricar proteínas e DNA necessários para a vida na Terra. Após milhares de experiências com as chamadas condições prebióticas, qual foi o resultado? O livro O Mistério da Origem da Vida, reavaliando teorias correntes em inglês, observa: há um contraste impressionante entre o considerável sucesso em sintetizar aminoácidos e o persistente fracasso de sintetizar proteínas e DNA. Realisticamente, o mistério envolve mais do que como surgiram as primeiras moléculas de proteína e de ácido nucleico. Inclui como é que elas trabalham juntas. É somente pela parceria dessas 2 moléculas que a vida contemporânea na Terra é possível, diz The New Encyclopedia Britannica. Contudo, como essa parceria se formou, ainda é um problema crucial e não resolvido na questão da origem da vida. Talvez saiba que os cientistas da origem da vida não cessam de tentar criar um cenário plausível para o drama do surgimento da vida. No entanto, seus novos textos não têm sido convincentes. A pessoa hoje pode repassar quase meio século de especulações e milhares de tentativas de provar que a vida originou-se por si mesma. Se fizer isso, será difícil discordar do prêmio Nobel Francis Crick.
Discorrendo sobre teorias da origem da vida, Craig observou que há demasiada especulação em cima de fatos escassos demais. Por isso é compreensível que alguns cientistas que examinam os fatos concluam que a vida é complexa demais para despontar mesmo no sofisticado laboratório, muito menos num ambiente sem controle. Entrevistado num documentário, o professor Mathieu Guert, renomado geneticista do Instituto de Dendrologia da Academia Polonesa de Ciências, declarou: "Estamos cientes da quantidade maciça de informações contidas nos genes. A ciência não sabe como tais informações poderiam ter surgido espontaneamente. É preciso uma inteligência. Não poderiam ter surgido de casualidades. Simplesmente misturar letras não produz palavras. O complexíssimo sistema de duplicação de proteínas do DNA e do RNA na célula tinha que ser perfeito logo de início, senão os sistemas de vida não poderiam existir. A única explicação lógica é que essa massa de informações originou-se de uma inteligência."